É o doutor César Saad, delegado, né? César Saad, que é titular do GCRIM, Juizado Especial Criminal, para falarmos ainda detalhes de ontem. Primeiro é um prazer recebê-lo aqui na TMC, viu, delegado? Para contar pra gente aí, né, como é que estão as investigações, o que já deu para colher de imagem, o que vai rolar daqui para frente. Boa tarde, delegado César Saad. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes, os internautas da TMC, prazer falar com vocês. Ontem a gente estava presente na Arena Neoquímica e após a partida nós fomos chamados ali na delegacia por conta daquele tumulto que houve na zona mista entre os vestiários do Corinthians e do visitante ali, no caso Palmeiras. A gente conversou com os atletas, com os seguranças de ambas as equipes, com membros das comissões técnicas, e nós requisitamos ainda ontem mesmo as imagens do sistema de monitoramento da Neoquímica Arena. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente bem, pode continuar falando. Tá ótimo, eu peço desculpas, na verdade eu parei aqui, eu estou numa reunião com a Conmebol, aqui uma reunião sobre segurança das partidas que vão ter essa semana aqui em São Paulo, uma reunião sobre segurança, então se tiver ruim o áudio é meu sinal aqui que eu parei. Não, tá bom, tá ótimo, obrigado pelo tempo destinado pra gente. Não, imagina, acho importante a gente esclarecer o trabalho da polícia que foi feito desde ontem. Então, de pronto nós já requisitamos as imagens das câmeras de segurança do Corinthians. Nós devemos estar recebendo isso ainda hoje, agora no começo da tarde. E essas imagens vão ser fundamentais para a investigação, para que a gente possa individualizar a conduta, né, de cada um, do que cada um praticou. O que nós temos ontem, naquele momento, naquele horário, eram imagens de câmeras de celular que filmaram aquele tumulto. E o relato de algumas testemunhas do atleta do Palmeiras, né, que alegou que ele foi agredido por um membro da comissão técnica do Corinthians. Nós não temos imagens dessa agressão, ele também foi ouvido lá na delegacia. Todos passaram por exame de corpo de delito, passaram por audiência no juizado do torcedor. Então agora a gente aguarda o envio dessas imagens para a gente poder individualizar e apurar de fato o que ocorreu ontem, o que deu início a essa confusão. Renata Saporito, César Saad, delegado com a gente. Fala, delegado, tudo bem? Prazer falar com você. A gente teve essa questão do tumulto, né, generalizado. A gente ainda não tem como saber quem começou. Acho que a gente parte desse princípio que é importante. Não sei se isso também, em que momento conta, né, tudo isso que aconteceu. Mas a gente teve também uma denúncia de racismo vindo da arquibancada. Sobre isso também, o que você tem a dizer nesse momento? Oi, Renata, boa tarde, prazer falar com você. Sim, só complementando a sua informação do primeiro episódio, nem mesmo a súmula do árbitro traz com clareza, tá? O árbitro na súmula, ele relata que ele foi informado pelo delegado da partida que houve uma suposta agressão entre os atletas. Eu não me lembro de cabeça como ele coloca na súmula, mas é nesse formato que ele coloca, que ele havia sido informado pelo delegado da partida, que também não havia presenciado a agressão. Em relação ao xingamento racista, primeiro a gente lamenta muito, é muito triste, é lamentável que isso tenha ocorrido, e ontem mesmo nós também já requisitamos a imagem específica daquele setor. As equipes da Polícia Civil, nós já elaboramos um relatório de investigação, e aí é possível, né, naquele vídeo onde uma torcedora está filmando a defesa, né, do Carlos Miguel, se eu não me engano é no chute do Yuri Alberto, e aí você ouve, né, durante a filmagem dela, uma voz que aparenta ser uma voz feminina dizendo macaco. Então o Corinthians vai nos fornecer essas imagens das câmeras de segurança para que a gente possa, nos aproveitando da tecnologia, que a gente consiga nos aproximar o mais perto possível ali daquele setor, daquele momento onde foi gravado esse vídeo, que a gente consiga individualizar a conduta desse ou dessa torcedora.
Ivan? Delegado, boa tarde, é o Ivan Drago. Delegado, com relação ao Luigi, né? Segundo o nosso repórter o Gustavo Soler, o jogador foi levado ao Gecrim depois de ser agredido. E ali foi constatada a agressão. Qual foi o relato do Luigi? E vocês chegaram a conversar com o membro da comissão técnica do Corinthians que teria agredido o jogador do Palmeiras? Sim, na verdade ambos prestaram depoimento ontem na delegacia e o Luigi relata que ele teve uma discussão verbal com o atleta do Corinthians, o Gabriel Paulista, e que após essa discussão verbal, membros da comissão técnica de ambos os times começaram a chegar ali, naquele empurra-empurra, uns do deixa pra lá, e que ele teria recebido um tapa próximo aqui na região do pescoço, do ombro. Tá? Ele passou por exame de corpo de delito ontem mesmo lá na delegacia, lá no juizado do torcedor. Hoje nós devemos estar recebendo esse laudo para ver se realmente houve a agressão. Não, na verdade, o laudo ele sai na hora, que a gente ontem, na verdade não é a gente, ontem estava tendo uma instabilidade do sistema com a internet ontem lá, então até o médico legista, o doutor falou para mim, eu não estou conseguindo emitir o laudo nesse momento, porque nós até reiniciamos o sistema algumas vezes lá de registro de ocorrência, então houve uma instabilidade durante a madrugada para que esse laudo pudesse sair na hora para a gente. Mas, enfim, ele passou por exame de corpo de delito e a outra parte, esse membro da comissão técnica, ele disse o seguinte, que na hora da discussão, onde todos ali estavam, naquela coisa, era muito mais uma discussão verbal do que física e eles tentavam conter ali os atletas e, enfim, os outros membros para que não chegassem a nenhuma agressão e que de forma alguma ele fez esse movimento no sentido de agredir o atleta e sim de separar as partes que estavam se xingando. Mas aí, como eu falei, é fundamental para a gente a chegada das imagens das câmeras de segurança para que aí sim, com essas imagens, a gente consiga individualizar a conduta e de fato apurar o que aconteceu. Para a gente liberar o delegado César Saad, André Galvão, a sua pergunta, por favor, Galvão. Porque hoje, mais cedo pelo menos, nós recebemos a informação da parte do Palmeiras de que já havia comprovação, né, através deste exame de corpo de delito, de que houve, de fato, uma agressão ao jogador do Palmeiras. O clube está informando isso. Então, a informação do Palmeiras é incorreta, doutor Saad? Nós não temos ainda essa comprovação? Não, veja, não é que a informação do Palmeiras é incorreta. O atleta, no caso, como ele passou por exame de corpo de delito, e isso é um exame reservado, ele é feito somente com o atleta e o médico legista, a gente não tem acesso à sala. Pode ser que ali mesmo o médico tenha constatado essa lesão e falado até verbalmente para ele, sim, aqui a gente vê uma região onde tem uma lesão aparente. Então, creio que tenha sido dessa forma que o Palmeiras se baseou para fazer a nota, mas não que seja uma nota inverídica, não é isso. Então, esse laudo com certeza... Oi, pois não. Perfeito, só para completar. Então, a gente assumindo, né, que o laudo confirme a versão do Palmeiras de que houve de fato uma agressão ao atleta, o quanto, eu não sei se o senhor poderia nos responder isso, mas pelo menos uma resposta aproximada, imagino que sim. O quanto tem peso um laudo como este e o quanto tem peso uma análise pericial das imagens, né, que nós, imagino, teremos acesso em breve? Sim, muito boa a sua pergunta. É importante esclarecer que, na verdade, não é o peso de uma ou de outra, e sim das duas. Uma questão complementa a outra. A análise das imagens, ela é fundamental para a gente individualizar a conduta. O atleta diz que ele foi agredido e por isso foi registrada a ocorrência nos termos em que ele fala da agressão, ele narra a agressão. E o membro da comissão técnica do Corinthians, ele diz que em momento algum ele agrediu e sim que ele, como os demais que estavam ali, estavam no intuito de separar
a confusão que estava ocorrendo naquele momento. E que, se a mão dele sobrou, pegou, assim foi o depoimento dele, tá? Eu só estou relatando para vocês a forma com que foi feito o depoimento dele. E aí sim, a gente vai analisar as imagens, que aí é possível ver se realmente foi algo intencional ou não. E aí, a gente, com base nisso, você consegue finalizar, vamos dizer assim, o inquérito policial e encaminhar isso para o Ministério Público. E também a imagem vai nos auxiliar, como ontem a gente até colocou no boletim de ocorrência, se houve a prática de outros crimes ou de outras agressões, para que a gente possa também individualizar a conduta dessas demais pessoas que participaram da confusão. Perfeito, delegado César Saad, né, o titular do GCRIM, Juizado Especial Criminal, contando pra gente os detalhes e ainda do que vai rolar, né, dessa investigação aí, depois dos episódios da Neoquímica Arena. Obrigado, viu, César? Obrigado pela participação. Não, imagina, eu que agradeço. Posso só pedir um minuto aqui para eu fazer deixar aqui Claro. Uma manifestação minha? Assim, a gente trabalha, como no caso eu estou aqui agora com membros da Conmebol, de outros países aqui da América do Sul. Amanhã a gente tem a rodada pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira pela Copa Libertadores, o jogo do Corinthians, amanhã o do São Paulo. E assim, a gente que trabalha há alguns anos já combatendo o racismo, vocês que acompanham diretamente e nos ajudam muito, né, com a divulgação de casos, muitas vezes de atos racistas, a gente fica muito chateado quando torcedores sul-americanos vêm aqui no Brasil, né, ou a gente vê equipes e torcedores indo para fora e lá somos xingados de mono, de macaco. É lamentável a gente ter um jogo, um clássico como esse, um torcedor, uma torcedora, enfim, a gente se xingando aqui de macaco. Assim, é muito triste. O futebol que perde com isso. Assim, eu fico, não sei, é inadmissível isso. Eu penso como cidadão em primeiro lugar. E depois, como delegado, como torcedor, é muito triste mesmo. Mas obrigado, desculpa o desabafo. Imagina, Perfeito, não, perfeito, tem que falar perfeito, mesmo. mas a gente tem que fazer o que a gente consegue, nosso papel, o papel do delegado, e todo mundo tentando acabar com isso. Essa assinatura do Dr. César Saad foi perfeita, porque é justamente disso que nós estamos falando, da vergonha que hoje todos nós sentimos com isso, né? O torcedor corintiano tem que sentir muita vergonha, cara, né? Porque não combina, não coaduna com os valores da história do clube. É uma vergonha muito grande mesmo. E o que nós esperamos é que as autoridades sejam competentes e entreguem o mais rápido possível, né, o nome do responsável, da responsável, seja quem for, mas uma pessoa como essa, ela tem que passar vergonha publicamente. É isso. Né? Precisamos da identificação desse indivíduo, tá bom, doutor? Muito obrigado. Obrigado, viu, delegado César Saad? Valeu pelo papo. Obrigado Ficamos vocês, atentos a novidades. Tamo junto. Obrigadão. Obrigado, um abraço.